Bom dia, pessoal. Bom dia, eu tava resolvendo os negócios aqui da internet. Acabei entrando e saindo, fiquei meio atrapalhado, tá bom? Que saudade, hein, pessoal? Sexto ano A, que saudade. Sexto ano B, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? A gente vai estar esse período aí, o sexto ano B do professor Ricardo. Sejam bem-vindos à minha aula, né? A gente vai estar desenvolvendo o conteúdo conforme a apostila. Eu e o Zé Ricardo, a gente sempre esteve de acordo com os conteúdos, então a gente vai. É só uma mudança de professores para vocês. O resto vai ser tudo igual, tá bom? Sexto ano, que saudade de vocês, hein? Que saudade mesmo de estar aí com vocês na sala, a gente conversando, explicando e fazendo uma aula diferente, né? É o seguinte, tá? Tem algumas informações para vocês. Hoje são duas aulas. Eu anotei ali, ó, a gente entra agora às 10h20. A gente vai ter a primeira aula, depois a gente até 11 horas, né? Aí depois de 11 horas até 11h40. Só que desses dois aí a gente tem 10 minutos de... São 30 minutos cada aula, mas eu tenho a possibilidade de estar deixando 10 minutos para eu entrar na outra sala, tá bom? Então assim, a princípio eu vou verificar depois o que vocês estão mandando aí pra mim, tá bom? Aí a gente vai... Eu vou estar corrigindo, vou estar falando com vocês. É que não deu certo aqui, é que eu estava vendo no outro computador e acabou não funcionando aqui. Mas depois eu vejo se eu consigo entrar de novo, tá bom? Aí a gente vai conversando ao vivo. É um prazer mesmo. É um momento... que nem eu estava falando, não é um momento difícil, não vou falar que é um momento também fácil, né? Mas é um momento de aprendizado, tanto pra gente, né? Como professor, como para vocês. Eu espero que esse momento seja realmente de muito aprendizado, né? Vocês aí como pesquisadores e a gente aqui como estudantes também aprendendo novas tecnologias, né? O que é um importante pra gente, tá bom? Espero que esteja tudo tranquilo aí. Eu não estou conseguindo... ouvir a parte, espero que o som esteja bem, tudo certinho, tá bom? Então assim, ó, algumas coisas importantes que eu quero que vocês façam, tá? O Pro vai estar aqui, a gente vai estar a semana inteira praticamente. Vocês devem ter recebido meus horários de aula, né? Então, essas aulas aqui eu quero que vocês façam da seguinte maneira, tá bom? Então a gente vai fazer assim, estejam sempre com caderno. Eu espero que agora, hoje eu vou dar um tempinho, depois eu dou um tempinho para vocês. Eu quero que vocês estejam com caderno, lápis e borracha. Deixa aí pra gente, pode até ser o caderno de vocês de matemática. Coloca a data de hoje, ó, que nem o Pro sempre coloca a data de hoje aí, né? Hoje é dia 13, a nossa primeira aula online aí, né? Espero que que seja bem aproveitada, né? Então essa aula aí, você pode colocar aí a data de hoje, professor Everson, a primeira aula online da gente, para a gente estar fazendo o diferencial até o aprendizado, tá bom? Então assim, por que esse caderno? Eu quero que vocês, tudo que tiver, quando eu estiver explicando, hoje eu vou estar fazendo umas revisões com vocês. A gente vai estar vendo potenciação, radiciação e expressão, tá bom? Expressão numérica. A gente iniciar a apostila, então é isso que eu vou pedir para vocês, ó. Quem não retirou ainda a apostila, eu gostaria que fosse retirar a apostila. Aí quando todo mundo der ok que retirou, aí eu vou iniciar a apostila e a gente já começa o conteúdo do segundo. Até porque é necessário que vocês tenham essa apostila para seguir essa parte de exercício e raciocínio, tá bom? Senão a gente vai ficar como... Então a gente trabalha com a apostila, aí eu faço a correção, então a gente vai ter uma aula normal, como se a gente estivesse mesmo na sala de aula. Só que eu não vou... Vocês vão continuar, vocês começam a levantar a mão, perguntar, só realmente aí pela internet, né? Vocês vão estar escrevendo as dúvidas e eu vou estar tirando aqui, tá bom? Então esse é um dos pontos. Hoje são duas aulas, né? Duas aulas de 30 minutos. Dá pra gente conversar bastante, tirar essas dúvidas aí e fazer com que a nossa aula seja bem tranquila, tá bom? Então, ó, quem não retirou a apostila, retirar pra gente começar o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Os alunos do sexto ano B, novamente, sejam bem-vindos à minha aula. Qualquer dúvida também é só estar falando comigo. Eu acredito que também, se quiserem estar abordando também o Zé Ricardo, mas acho que não vai ter esse problema não. Qualquer dúvida também é comigo, tá bom? Então as minhas aulas, a partir de agora, a gente vai estar tanto sexto A como sexto B com o Pro, tá bom?
outra coisa que eu ia falar para vocês a gente inicia na apostila do volume 2 a parte de múltiplos, tá bom? Múltiplos, divisores. Não é difícil, também é mais tranquilo, mas eu preciso realmente, porque tem muito conteúdo de exercício, eu preciso que vocês tenham a apostila realmente para a gente não ter que fazer outros exercícios. Vou estar enviando também exercícios extras, não vou exagerar, eu vou estar pontuando os exercícios importantes, aliás, de maior fixação para vocês, para a gente não ter problema nessa parte de resolução, tá bom? Então essa é a parte que eu vou estar vendo com vocês. Só espera um minutinho aqui que eu vou... Espera aí, que eu vou ver aqui se eu consigo entrar aqui. O Pro tá aqui também, sempre eu também estou aqui nas tecnologias e tentando fazer com que a gente consiga ter uma aula bem... Deixa eu ver aqui... O Bruno está conseguindo entrar por aqui. Deixa eu ver se o Bruno tá... o Bruno tá aqui só... Espera aí que o Bruno consegue abrir. Bom, mas é isso aqui, ó. O Pro não tá conseguindo. Depois a gente começa. Depois eu tenho um horário, ó. Já são, nossa, já é 10h30. Então eu vou iniciar com vocês assim o seguinte. Eu vou estar falando para vocês sobre potenciação, que é o primeiro assunto, e de revisão. Não estou iniciando, a gente já viu, vou estar revisando com vocês. Alguns alunos. Eu mandei vários vídeos de aulas minhas também para a Cris, para ela estar enviando para vocês. Com os últimos conteúdos, espero que vocês tenham recebido. Se não tiver, eu volto a falar com a Cris, a gente vê direitinho aí, que é importante porque os últimos assuntos da apostila do primeiro foi todo comentado, eu expliquei tudo passo a passo, então é importante a gente entender essa parte aí, tá bom? Então assim, fora esse mundaréu de informações que vocês estão recebendo, eu vou pedir o seguinte, ó. Primeira coisa que acontece, ó, a educação à distância, ou essa nossa interação aqui, o importante é a disciplina, tá? Então, a disciplina é o seguinte, seguir o horário que o Pro está fazendo, observar o local onde vocês estão fazendo, né? Procurar sempre estar num local mais tranquilo. Se tiver, é importante, se tiver outro irmão, tiver o pai, mãe, estiver assistindo a aula também, vai ser um prazer, eu acho que é importante isso. Vai estar entendendo, aprendendo e ajudando um outro. Eu acho que aí todo mundo vai ficar craque em matemática, entendeu? Então, assim, o mais importante realmente é a disciplina. Não esqueçam do caderno, né? De pegar o caderno aí, fazer as anotações. Toda vez que eu estiver falando, por exemplo, eu vou estar falando aqui, eu não vou parar, tá? Eu vou explicar, aí eu vou estar observando. Essa é a minha primeira aula, eu vou estar falando de potenciação e radiciação. Essa minha aula aqui, eu termino antes das 11, né, uns 10 minutinhos antes das 11, aí eu vou terminar ela para iniciar novamente a segunda aula. Aí daí eu vejo os comentários, a gente conversa para a gente tirar as dúvidas, aí eu volto de novo, tá bom? Então assim, ó, então aquilo que eu falei, disciplina, peguem um caderninho aí, quem não pegou já vai pegando, faça anotações que eu pedi para vocês, e assim, como é uma revisão, se tiver alguma dúvida que ficou para trás, pode estar colocando aí que a gente vai estar tirando, tá bom? Então, é isso aí. Não esquecer de retirar as apostilas para a gente ter um segundo bimestre aí com bastante aprendizado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Seguinte, eu vou falar sobre potenciação, ó. Potenciação. Então, o Pro, se a gente for ver, na apresentação, o que é potenciação? A potenciação é a apresentação a simplificação de uma multiplicação, ou seja, é o produto de fatores iguais, né? Ou seja, se você pegar o número 2 e multiplicar 5 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você está multiplicando 5 vezes
o mesmo número. 2, 2, 2, 2 e 2. Se você multiplicar ele 5 vezes por ele mesmo, você vai encontrar um valor e esse valor é o resultado, né? A gente vai chamar de produto. Então o que acontece? Para simplificar essa apresentação, a gente chama de potenciação. Então a potenciação é a forma de simplificar, ou seja, de apresentar de uma maneira mais resumida essa multiplicação. Por exemplo aqui, ó, 2 a quarta. Quando a gente tem 2 a quarta, seguinte, ó, a gente sempre vai ter o número de cima vai ser expoente, ó, expoente. O número de cima a gente chama de expoente e o número de baixo aqui vai ser sempre a base. Então a gente tem assim, ó, em uma potenciação a gente tem um número que fica embaixo, que a gente chama de base, e o número de cima que é expoente. Mas para que existe essa potenciação? Potenciação é uma forma simplificada de representar uma multiplicação de n fatores. O que são fatores? Você lembra que a gente iniciou esse ano a gente iniciou com as 4 operações e cada um tem o seu nome, a especificação. E em uma multiplicação a gente tem, por exemplo, ó, 3 vezes 4, 12. 12 é o meu produto, o 3 e o 4 são fatores. Então são elementos, são nomes específicos de cada elemento de cada operação. Então assim, ó, nesse caso aqui, ó, 2 base e 4 expoente é uma forma simplificada de representar uma multiplicação. Se a gente for ver, ó, 2 à quarta potência. Então a gente lê sempre assim, ó, 2 à quarta potência, 5 à segunda potência, 7 à terceira potência, lembrando que o 2 e o 3 tem um nome específico. E eu vou estar explicando para vocês por que todo número elevado à segunda potência ou à terceira potência vai ser chamado ao quadrado ou ao cubo. Aí tem uma explicação, ou seja, é um momento em que a gente vai lá para a geometria, volta para a parte de matemática, envolve tudo em um entendimento só, tá bom? Então assim, ó, voltando aqui, potenciação. 2 elevado à quarta potência. A base é o 2, o expoente é o 4. Então você vai multiplicar, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que você multiplicou 4 vezes o 2? Porque é o seguinte, ó, essa potenciação é uma forma simplificada de representar essa multiplicação. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, ó, 2 fica sendo a base, sempre a base é o número que eu estou multiplicando, e o expoente é a representação da quantidade de vezes. Aí a gente vai fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então a gente tem o seguinte, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 é a minha potência. Então a gente chama assim, ó, 2 à quarta potência é igual a 16, ou seja, essa multiplicação por ele mesmo vai dar 16. Então, ó, potência, base, expoente. Lembrando que muitos de vocês querem isso que eu... Por isso que eu estou revisando. A gente vai passando, eu tenho... Todo mundo sabe, né? Meus queridos alunos aí, eu sempre converso com eles. Eu tenho alunos lá no terceiro do ensino médio, né? Então, eu como professor eu dou aula desde do quinto ano, ó, do terceiro, ó, terceiro, quarto, quinto ano. Aí a gente vai para o sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Quando chega lá no terceiro, eu fico observando que ainda se repete esses erros, né? Então, uma coisa assim, a gente tem que aprender, a gente coloca na nossa cabeça, porque essa parte básica aqui da explicação, é importante a gente ficar seguro nisso para não ter problema posteriormente, entendeu? Quando chegar lá no terceiro, ou chegar no terceiro ano, que é um ano realmente decisivo, ó, eu já estou indo lá para vocês para o ensino médio, que é um ano decisivo, a gente só ter a questão de estar colocando já o aprendizado em fórmulas, né? Porque o terceiro ano do médio nada mais é que uma revisão de todos os anos, com fórmula, é a preparação para a universidade. E eu encontro alunos que ainda, nessa parte aqui, acabam fazendo o seguinte, que eu não quero que vocês cometam esse erro, ó. 2 à quarta não é 2 vezes 4 que vai dar 8. E nem tampouco é adição. Nós não estamos adicionando. É uma multiplicação, ou seja, são fatores que a gente faz aqui, ó. Então a gente tem fatores iguais, então é multiplicação. Deixa eu trocar aqui o cantão, ó. Aqui, ó, 5 ao quadrado. 5 elevado à segunda potência. Então a base é o 5 e o 2 expoente. Então vocês vão fazer assim, ó. 5 vezes 5. Portanto, 5 vezes 5, 25. Então, a gente tem aqui, ó, nós temos o seguinte, que potenciação
é a forma simplificada de apresentar uma multiplicação de fatores iguais. Pro, que são fatores, elementos da multiplicação. Iguais, porque é o mesmo número que a gente está trabalhando. E potência é o resultado final, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui, uma expressão. Eu estava colocando para vocês na expressão, depois que a gente for ver também a radiciação, e a gente já fica num resumo dessa parte aí, tá bom? Aí outras coisas que eu quero que vocês entendam, ó. Na potenciação, a gente tem algumas regrinhas básicas aqui, ó. Expoente 1, expoente 0 e base 10. Para a gente não ter que ficar pensando e fazendo um monte de cálculo, a gente já tem o seguinte, ó. Qualquer número elevado a 1 é a mesma base. 10 elevado a 1, 10. 200 elevado a 1, 200. 1343 elevado a 1, 1343. Então a gente chega aqui. Qualquer número que tiver o expoente 1 ou estiver elevado a 1 é a própria base. Então isso é importante porque vocês têm que entender que se você tiver um número 10, um número 20 e um número 80, vou colocar um 17 aqui também. Aí eu pergunto para vocês, qual é o expoente dele? O expoente de qualquer um desses números é 1, porque ele não precisa apresentar. Ó. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ó, 10 elevado a 1 é 10. 20 elevado a 1 é 20. 80 elevado a 1, 80. 17 elevado a 1, 17. O que a gente entende aí? Então, qualquer número, independente do que ele tiver apresentado, ele vai ter um expoente. Seja ele 1, 0 e assim por diante. E todo expoente 1 é ele mesmo. Vocês vão ver que a gente vai fazer trabalhos, exercícios que vão aparecer números sem expoente, mas a gente precisa saber. Então já fica claro, qualquer número que tiver o expoente 1 é ele mesmo, ou repete-se a base, ou é a própria base. Depende do livro também, se vocês forem pesquisar, está falando dessa forma, mas sempre vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então essa é uma das partes daí de potenciação. Elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. A gente vai ver isso quando a gente for fazer divisão e multiplicação de bases iguais. A princípio eu só quero que vocês guardem isso, até porque na apostila de vocês também estavam só essa informação. Depois a gente vai fazer operações com potenciação de bases iguais. Aí vocês vão entender por que vai ser esse 0 igual a 1. Mas a princípio eu quero que vocês guardem que 20 elevado a 0 sempre vai ser 1. 400 elevado a 0, 1. 138 elevado a 0, 1. Então, outra regrinha aí que a gente guarda aqui. Qualquer número elevado a 0, qualquer número com expoente 0, o resultado da potência sempre vai ser 1. Essa parte aqui, depois eu volto, vocês cobram, pode escrever aí. Depois você explica por que vai ser 1. Porque quando a gente for fazer operações de multiplicação ou divisão com expoentes iguais, aí eu consigo explicar para vocês. Aqui a gente ainda não entrou, mas é necessário que a gente saiba isso aqui, tá bom? Aí eu já explico para vocês, mas cobrem isso de mim para ter uma explicação a fundo, porque a gente ainda não viu essas operações. Aí base 10. Base 10 é o seguinte, ó. Quando eu falo assim, base 10, base 7, ou seja, a gente está falando em uma potenciação. A base é sempre o número de baixo. Então base 10, ou seja, todos os meus números de baixo, 10. É outra forma assim, eu não preciso ficar. Eu já vi aluno fazer assim, por exemplo, 10 a quarta. Aí o aluno vai lá ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, faz 4 vezes, faz aquela conta, se complica com 0. Então guardem essa informação que é importante. Ó. Toda vez que eu tiver a base 10, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Base 10 quer dizer que a minha potência está sendo representada por um número 10 na sua base. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ó, 10 elevado a 1, 10. Se eu quisesse colocar 10 elevado a 0, ia dar 1, que é a outra informação. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui. Ó. Toda vez que for a base 10, é só colocar o 1, que refere-se ao valor que a gente vai estar trabalhando, porque o 1 do 10 mesmo. Se a gente olhar o expoente, agora eu olho o expoente. Ó. O meu expoente é 2, 2 zeros. Então 10 ao quadrado, 100. 10 vezes 10, 100. 10 elevado à terceira potência. Coloco o número 1. Olha o meu expoente que é 3. 1, 2, 3 zeros. Ou seja, 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado à terceira potência é 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta potência. Coloco 1 e vou repetir. Ó. 1, 2, 3, 4. 10.000. 10 elevado à quarta potência, 10.000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Ou seja, eu não preciso estar fazendo essa multiplicação e guardar essa regra. Ó. 10 elevado à quinta é a mesma coisa que 1. E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5.
100 mil e assim por diante. É interessante a gente ter essa base aqui, porque futuramente o que a gente vai fazer? Com essa base aqui, a gente vai ter uma informação importante para a gente jogar lá em notação científica, tá bom? Essa notação científica trabalha muito com essa parte aqui, que é uma coisa que a gente vai ver ainda. Então a gente vai caminhando aí passo a passo para a gente chegar num processo de aprendizado mais concreto, tá bom? Então assim, ó, do que eu falei para vocês, a gente tem que guardar simples, básico, não tem muito que a gente está errando aqui, né? Então a gente tem assim, vamos lá. Potenciação é uma forma simplificada de apresentar uma multiplicação de fatores iguais. Fatores, elementos da multiplicação. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado à quarta potência. Minha base é o 3 e o 4 é o expoente. Eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Por que multiplicou 4 vezes? Porque o meu expoente indica quantas vezes eu estou multiplicando essa base. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aí eu volto de novo, por favor. Sexto ano A, sexto ano B. Potenciação não é adição. Potenciação é uma forma simplificada de representar uma multiplicação de fatores iguais. Olha eu repetindo a mesma coisa para vocês. Os fatores são esses. Tem aluno que ainda faz assim, ó. 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Olha a diferença. Não é adição, é multiplicação. Até porque na adição não tem nem como a gente aplicar essas propriedades aqui, tá bom? Então tá aí para vocês essa parte de potenciação. A gente tem alguns minutinhos aí para a gente estar ainda continuando. Quando eu encerrar essa parte aqui, eu vou dar 10 minutinhos, aí eu volto para vocês com as outras, com a parte de radiciação. Mas para eu fazer isso, eu vou fazer assim, ó, eu vou apagar essa parte aqui, ó, eu iniciei, depois a gente, não tem problema, vou deixar aqui potenciação. Aí já que vocês estão com o caderninho aí, ó, o Pro vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês, potenciação, resolva as potenciações. As potenciações, tá bom? Aí vocês vão anotar aí no caderno de vocês. Eu vou colocar C, D, E. Vocês podem até mandar para mim depois o valor que cada um que deu, tá bom? Aí eu vou estar colocando para vocês, ó, 10 a sexta, 342 elevado a zero, 1621 elevado a 1, 5 elevado à terceira potência, 7 elevado à segunda potência, 9 elevado à segunda potência, 2 elevado à quinta potência e 3 elevado à terceira potência. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ó, essa parte de potenciação já dá para vocês fazerem o seguinte. Anotem aí no caderno só para a gente relembrar, não é nada difícil. Façam do jeito que eu fiz aqui, ó. 10 elevado à sexta potência. 10 é a minha base, 6 é o expoente. Vou multiplicar minha base por ela mesma. Façam como o prof. Aqui nesse caso aqui, vocês podem aplicar as resoluções da forma que vocês acharem melhor. Mas procurem, tá vendo as regras, as práticas mais fáceis, né? As práticas, por exemplo, eu vou fazer esse aqui, ó, o E, 7 ao quadrado. Pode fazer assim, ó, 7 vezes 7, porque 7 é minha base, o expoente é 2, 7 vezes 7, 49, tá bom? Então acho que pra gente encerrar essa primeira parte aqui, aí eu vou dar para vocês aí uns 10 minutinhos, volto às 11 com vocês. Aí eu volto agora com radiciação e já vou para a parte de expressão e a gente termina com esses exercícios aí, tá bom? Eu vou dar esse tempinho aí para vocês e já já a gente volta, tá bom? Até mais, hein?
Bom, pessoal, vamos voltar aí. Pessoal, desculpa aí a questão do barulho, eu ouvi vocês comentando, porque eu acabei não tirando um vídeo do outro, vou deixar tudo em um vídeo só, né, nessa questão dessas duas aulas. Meu vizinho aqui ao lado está trocando o telhado, né, então tá tirando madeira, colocando madeira, então é um barulho. Eu fechei toda a minha casa aqui onde eu tô e tô tentando fazer essas aulas aí sem muito barulho, né, mas aparece dá para se ouvir ainda o barulho, né, tá bom? Então assim, ó, espero que vocês tenham conseguido fazer esse exercício. Eu vi alguns comentários, eu não consegui porque assim, ó, eu tô com dois, eu não consigo ver os comentários aqui. Eu consigo ver o que a gente está fazendo, mas eu não tô observando os comentários. Mas depois dos 10 minutinhos do outro, qualquer dúvida que tiver, aí já vou estar respondendo vocês e aí a gente vai tirando a dúvida até na próxima aula, tá bom? Mas esses exercícios aqui são muito fáceis, tá bom? Assim, para vocês, eu acho que eu vou corrigindo aí. É o seguinte, ó. Sexto ano A e sexto ano B. O sexto ano A já conhece o PRO. O PRO é o seguinte, ó. Corrigiu, tirou dúvida. Por exemplo, ó, acertou, põe certinho. Professor, a lápis, a caneta aí do jeito que vocês quiserem. Faça esse caderno aí. Aquilo que eu pedi para vocês, tentem organizar, fazer bonitinho o caderno de vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Põe a data de hoje, põe aulas online, professor Everson, matemática, tá bom? E a gente vai fazer com que esse caderno seja também um meio de estudo para futuramente a gente tirar dúvida entre vocês, tá bom? Então assim, a cada acerto é só pondo certinho, aí a gente vai continuando, tá bom? Isso aqui era só para desenferrujar um pouquinho a matemática. 10 elevado a sexta, você lembra que eu falei, ó? Aqui a minha base é 10, eu vou colocar 1, como eu tenho 6 de expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa leitura desse número, 1 milhão, ou seja, se eu quiser representar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de reais, 1 milhão de peças, eu posso representar em 10 elevado a sexta. É uma forma simplificada, não ter esse número muito grande. Eu tenho 10 elevado a sexta potência, então tenho 1 milhão aí, que seria o resultado dessa potenciação, tá bom? 342 elevado a zero, qualquer número elevado a zero, 1. 1621 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então eu tenho 1621. Continuo com o mesmo valor, tá bom? 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. 5 vezes 5 vezes 5. O que eu fiz? Ó, eu multipliquei o 5 por ele mesmo, 3 vezes, onde eu tenho base expoente. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver se vocês não cometeram esse erro de colocar 15, de colocar 8, porque tem aluno que soma. Isso aqui não é para a gente fazer, é através de multiplicação, tá bom? O eu já tinha feito com vocês, deu 49. 9 ao quadrado, 9 elevado à segunda potência, a base é o 9, o expoente é 2, então é 9 vezes 9. Então vai ter, ó, 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. Então a gente tem aí 81 como resultado, tá bom? Então, ó, 9 vezes 9, 81. A partir daí a gente vai para o G. 2 elevado à quinta potência. 2 é a minha base e 5 é a expoente. Então, eu vou multiplicar ele 5 vezes, ó, 2. 2 vezes 2. 5 vezes, né? Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. O que acontece muito aqui, que eu espero que vocês não tenham feito isso, é o seguinte, ó. 2 elevado à quinta potência. Quando a gente tem 2 elevado à quinta potência, a gente tem tem alunos que começam a colocar adição. Ó. 2 vezes 5, 10. 2 mais 2 mais 2. Então, assim, não é essa parte. Eu volto a falar para a gente encerrar essa parte aqui para não ter problema. Potenciação é a forma simplificada, resumida, de apresentar uma multiplicação de fatores iguais. Então, você está multiplicando o mesmo número e não é a adição, tá bom? Então, a gente tem aqui 2 à quinta, 32. 3 elevado à terceira vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Seguinte, quem acertou tudo tá craque aí no assunto. Quem
Quem teve algum erro pode falar comenta aí por que errou, porque isso aqui é o básico do básico, né? A gente não pode estar cometendo erros nesse momento aqui, ou até pode, né? Pra gente corrigir, não ter problema futuramente, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês observarem aí. E eu já retorno aqui com radiciação, hein? Pessoal, eu tô vendo aí que vocês estão. Acertou, errei uma, acertei todas. Fico muito feliz com isso aqui. Às vezes a gente tá, tá pensando assim, mas isso é simples, básico, mas é assim, a gente vai realmente caminhando pouco a pouco. Todo mundo que acertou todos, ou errou uma só, ou ainda tá com dúvida, depois a gente vai estar tirando mais dúvidas assim. Mas essa primeira parte é tranquila, o Pro vai estar apagando aqui e a gente vai começar com a radiciação, tá bom? Eu vou falar sobre a radiciação para vocês, a gente vai seguir o mesmo processo, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente vai estar corrigindo também exercícios que eu vou estar passando aí para a gente estar fazendo ao longo da aula, tá bom? Então o Pro vai apagar aqui, ó, eu vou apagar toda essa parte de potenciação. Parabéns aí os que acertaram, fico muito feliz, o Pro está muito feliz aí, ó, pelo acerto de vocês. E a gente vai fazer agora o inverso de potenciação, a gente vai chamar de radiciação. Que ainda hoje eu quero ainda fazer uma parte de expressão com vocês, pessoal, ó. Radiciação. Radiciação. Pro, o que vem a ser a radiciação? Então vamos lá, pessoal, ó. A radiciação nada mais é que o inverso da potência para vocês. Eu tenho um monte de forma de estar explicando isso para vocês, mas na apostila que vocês receberam está um pouquinho mais simplificada. Eu vou estar falando como que é e o contrário, o inverso, só para a gente entender. É uma forma inversa de apresentar a potenciação, ou seja, a gente chega num valor referente à parte de potência, tá bom? Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, radiciação, ó. O símbolo. Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, separado. Aí aqui, vou colocar o número 81. E aqui eu vou colocar para vocês o número 3 e o 8. Bom, aqui é o seguinte, ó. Por que o Pro separou para vocês entenderem? Toda vez, principalmente, a gente vai preparando vocês até para a parte de concurso. Vamos pensar, vocês como adolescentes, né? Como a gente não pode só pensar no momento agora. A gente tem que preparar vocês para o futuro. Vamos lá, numa bolsa, um desafio, um concurso público, uma parte. Então a gente tem que saber que a matemática para vocês, o Pro pode estar falando, por exemplo, que nem fração, né? O Pro fala, o número de cima, o número de baixo. Mas lá fora vocês vão encontrar numerador, denominador, expoente. Então são linguagens matemáticas que a gente tem que aprender para a gente não ter erro Eu lembro que quando eu também fazia a parte de matemática, eu sempre gostei de matemática, mas tinha coisa que eu falava, nossa, nunca vou entender isso. E com o passar do tempo a gente vai se acostumando, vai observando e você vai ver que você vai conseguir realmente entender a matemática de uma forma tranquila e clara, que quando você vai amadurecendo. Eu acho que tem etapas da matemática
é uma disciplina onde você tem que ter maturidade para ir aprendendo. Não adianta a gente pôr a carroça na frente dos bois para a gente estar atropelando tudo. Não, a gente vai com calma e vai entendendo aí. É lógico que tem alunos que têm mais dificuldade, outros têm menos dificuldade, outros têm mais facilidade, menos facilidade, né? Então, a gente vai de acordo aí com vocês, tá bom? Então assim, ó, por que o Pro tá falando isso? Radiciação, ó. Esse símbolo aqui a gente chama ele de radical. Então eu vou até colocar separado aqui, ó. Esse aqui é o radical pra gente. Símbolo é radical. Você vê que entrou um número aqui dentro? Esse 81 aqui, ó, eu vou colocar que é o radicando, ó. E aqui eu coloquei um 3 aqui, ó. Então esse 3 aqui, ele vai ser, ó, vou até colocar aqui, ó, expoente. Aí eu vou transformar isso tudo aqui, ó, em um só radical para a gente entender. Ó, o símbolo é radical, raiz quadrada de 81. O número que está dentro é chamado de radicando e o número que aparece aqui fora é o... Perdão, pessoal, eu coloquei expoente aqui. Perdão, estou ainda com a potenciação. E o número que aparece aqui é o índice. Olha lá o Pro errando aqui. Índice. Então assim... Você vê que ele está tão ligado. Então, ó, esse número que aparece é o índice, o número de dentro o radicando e o meu símbolo é o radical. Você vê de tanta gente... É importante a gente ter esse momento de olhar e ver que a diferença entre um e outro. Então, mas então o que é isso? Ó? Então, aqui é uma radiciação. Radiciação é uma forma de você encontrar o oposto de uma potenciação, onde você vai ler o seu radical devido ao seu índice, tá bom? Quando não aparece nada, vale 2. Então a gente chama de raiz quadrada. Então, alguns alunos têm o costume de chegar em casa e falar: ah, pai, eu estou aprendendo raiz quadrada. Na realidade, quando você vai para a escola e você tem uma parte que você entra na parte de radiciação, você está estudando radiciação e não a parte de raiz quadrada, que não é só a raiz quadrada, porque a gente vai trabalhar com raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta e assim por diante, tá bom? Agora, presta atenção, vocês podem estar... Essa parte de anotação aqui até seria importante, mas assim, ó, o meu símbolo sempre vai ser o radical. Raiz de 81, raiz quadrada de 81. Esse 81 é o radicando, é o número que fica dentro, sempre vai ser o radicando. E o número de fora pode ser ele 3, o 2, o 4, o 7, qualquer número que estiver aqui a gente chama de índice. Só não existe raiz índice 1, porque aí não existe raiz. Para ser uma raiz tem que começar por 2, porque aí inicia pela raiz quadrada, tá bom? Ó, eu vou apagar isso aqui para a gente ter o seguinte, eu quero que vocês entendam assim, ó. Eu vou até fazer de vermelho, para vocês entenderem assim, ó. Vou colocar raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 100. Pensa comigo, ó, presta atenção. Raiz quadrada de 16, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa raiz de 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, esse 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que é igual a 16. Vocês concordam comigo? Ó? Observa o que eu fiz aqui. Ó. Raiz quadrada de 16. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4, não estou multiplicando duas vezes, então 4 elevado a 2, ou a segunda potência, é igual a 16, porque 4 vezes 4 é 16. Aí vocês notem que eu fiz a operação inversa. Qual o número que foi multiplicado duas vezes que deu 16? Então a gente tem o seguinte, ó. Raiz quadrada de 16, ó. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mas por que, Pro? Porque eu estou procurando um número que multiplicado por ele duas vezes, por ele mesmo, dê 16. Aí a gente prova aqui o inverso da potenciação. 4 ao quadrado é igual a 16, então a raiz de 16 é igual a 4. Então esse expoente implica que é o inverso da potenciação. Quer ver? Vamos ver aqui no 25. Raiz quadrada de 25. Se eu perguntar para vocês, vocês vão falar assim, Pro, é o 5. Eu vou perguntar por quê? Aí vocês vão falar, Pro, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então vamos provar aqui, ó. Se eu faço 5 vezes 5, eu vou ter 25. Muito bem. Aí vocês vão falar assim, Pro, mas eu posso apresentar essa hipotência. Sim, ó, eu vou pegar esses dois aqui, ó, que é 5 ao quadrado. Representei a hipotência. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Ou seja,
Eu estou procurando um número que multiplicado duas vezes, ou seja, por ele mesmo, dê 25. Então a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tá bom? Então a gente tem essa informação aqui. O que eu faço com potenciação, eu vou fazer o inverso. Eu vou achar o número que eu multiplico n vezes. Tá bom? Então assim, ó, raiz quadrada de 100. Aí vocês vão falar, 10 vezes 10 é igual a 100. Então o número que eu multiplico duas vezes por ele mesmo que vai dar 100 é o 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Concorda comigo que 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, que vai ser igual a 100. A gente encontrou uma potenciação que é igual a 100. Então, esse símbolo aqui implica essa raiz, esse radical, que eu vou achar um número que multiplicado por ele duas vezes dê 100. Então, qual é o número? Aí a gente já sabe que raiz quadrada de 100 é igual a 10. Essa é uma forma mais simplificada que está na apostila. Eu posso estar colocando... A gente vai ver que a raiz quadrada nada mais é que o lado de um quadrado, né? Quando a gente entrar em área, a parte de superfície, para determinar o valor do perímetro, área, a gente acaba determinando através de alguns processos de radiciação e potenciação, tá bom? Mas aqui a gente vai com calma, eu acredito que deu para entender aqui. Se eu fizer aí vocês podiam estar falando, se for uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Na apostila de vocês, a gente trabalhou, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou estar apagando essa parte aqui, depois eu volto aí com vocês, é o seguinte, ó, eu vou apagar aqui e vou fazer uma raiz cúbica. Uma raiz cúbica, ó. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 8. Agora é o seguinte, ó, como é o inverso da potenciação, esse índice implica a forma do expoente. Não, o expoente era o quanto eu multiplicava. O índice também ele sinaliza o quantas vezes eu vou multiplicar esse número mesmo, né? Então, ó, raiz cúbica de 64. Se eu colocar o 2, ó, como resposta, pensem comigo, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Não é o 2. Então, a princípio, vamos fazer dessa maneira, olhar no caderno, fazer direito. O que vocês têm que entender é o seguinte, ó, que potenciação e radiciação estão juntos, é uma operação inversa, assim como as operações inversas que a gente já observou, né? Operação inversa de adição, subtração, multiplicação, divisão e vice-versa. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Não é essa para a gente utilizar. Então vamos para o 3, ó. Por que você está colocando 3 vezes para um mesmo número? Porque é uma raiz cúbica, é um número que eu tenho que achar 3 vezes por ele mesmo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Não chegamos no radicando, então não é. Vou para 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Portanto, raiz cúbica de 64 é 4. É o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes. Então, assim, a questão que a gente está observando aqui é que vocês podem, mas são raízes que vocês vão guardar aí. Raízes quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, é uma coisa que a gente já vai... De tanto fazer exercício, a gente acaba entendendo e fazendo, assim, já vai, não é decorando, vai aprendendo e como a gente vai fazendo exercício, tanto que a gente vê, a gente já decora, né? Então, assim, ó, raiz cúbica de 64. Na realidade, essa raiz cúbica, eu estou trabalhando com uma figura que é o cubo, né? Ó. Se a gente for ver, o cubo, depois eu vou estar falando isso para vocês também, ó. O cubo, quando a gente está fazendo uma raiz cúbica, eu estou achando a aresta. Não sei se vocês lembram, ó. Aí eu tenho aresta, né? Cada pontinho desse aqui, o vértice, né? Ó. O vértice. Aí eu tenho a face, que é a figura, né? Então a face nada mais é que o quadrado. Então, ó, uma aula de desenho geométrico dentro da parte aqui. Toda vez que a gente usa a palavra cubo ou elevado ao cubo, raiz cúbica, a gente está relacionado com essa figura, que é um sólido geométrico, né? Um poliedro, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Cada linha desse aqui a gente chama de aresta. Então a gente tem a aresta 1, ó. 2, 3, 4. Então a gente tem um montante de aresta, cada pontinho é o vértice, e a figura que forma aqui nesse caso o quadrado seria a face. Então,
Quando eu estou achando uma raiz cúbica, eu estou achando a medida de um vértice, ou a medida da aresta, perdão, a medida da aresta. Porque, na realidade, para você achar o volume do cubo, você usa esse símbolo aqui, ou o índice 3, né? Você acaba utilizando o 3 como um cubo. Por isso que ele está relacionado. Quando eu faço a raiz cúbica de um número, eu estou achando a medida de uma dessas linhas aqui que a gente chama de aresta, tá bom? Então essa aresta aqui é relacionada à parte de raiz cúbica. Talvez não esteja meio nosso código de informação. Então vamos fazer assim, ó. Essa parte, toda vez que eu falo ó, o cubo, tanto potenciação como a raiz, eu estou relacionando essa figura. Mas fora isso, vamos descartar o que eu tenho que vocês têm que aprender é o seguinte. Se é a operação inversa, esse índice é o 3. Eu tenho que achar um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo que dê 8. A gente começa pelo 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, qual é a raiz cúbica de 8? É o 2. Porque eu estou achando o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu o valor do radicando. Então, essa parte de radiciação é importante a gente observar que ela realmente está ligada totalmente à potenciação, né? Então, a potenciação ela veio de uma forma para a gente resumir uma multiplicação de fatores iguais e a radiciação é para a gente encontrar esse fator de uma forma a orientar, pela orientação dos símbolos e dos radicais aqui, tá bom? Agora é o seguinte, ó, para a gente iniciar aqui, para a gente fazer alguns exercícios, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar, aí eu deixo para vocês, ó. Agora para mim são 11h17, eu vou colocar os exercícios de radiciação, que eu vou ter mais uma aula aí no 7º. Aí a gente vai fazer assim, ó. Calcule as raízes. Fazendo esse exercício, aí eu volto, aí eu dou um tempinho, aí eu já volto, a gente corrige e a gente deixa já orientado para a aula que vem, tá bom? Então assim, ó, nós vamos fazer 4 também. A, B, C. Vamos fazer a raiz de 4. Vamos colocar um aqui, 144. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 64, 8, 27. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 36. E uma raiz quadrada de 400. Vamos lá, pessoal. Ó, vamos fazer assim. Ó. O Pro vai deixar vocês resolvendo esse exercício aqui. Façam um exercício de A até H. Depois a gente volta aqui para a correção, tá bom? Aí eu dou as... Vamos fazer assim, ó. 5 minutinhos e eu já volto aqui, hein?
Bom, pessoal, vamos já definir esses exercícios aqui. Não sei se deu tempo de fazer, mas a gente está um tempo meio corrido aí, tá bom? Então assim, ó. O Pro tinha falado de potenciação e radiciação, a gente já encerra aqui. Depois eu vejo a parte de exercícios. Hoje não vai dar tempo de eu colocar para vocês as expressões, mas amanhã, independente, não sei se vocês vão estar com a apostila, mas a gente já faz a expressão e já envolve tanto a potenciação como a radiciação, tá bom? Então assim, ó, exercício, calcule as raízes, né? Ó, raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 144. Vocês podem estar. Eu costumo falar para os alunos que se a parte de rascunho, utilize a parte aí, faz 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144. Portanto, raiz quadrada de 144, 12. Raiz cúbica de 125. Aqui eu já procuro o número que é multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então não é, vou lá para 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Não é. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Portanto, raiz cúbica, 5. Tá bom? Raiz cúbica de 27. Eu preciso um número que eu vou multiplicar ele 3 vezes, que vai dar 27. Radical, radicando e índice. O índice mostra a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse valor. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho aqui que é o número 3. Então, a raiz cúbica de 27, 3. Raiz quadrada de 121, 11. 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 1. Tem alunos que falam, pro, mas não existe. Raiz quadrada de 1 é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, o número 1, você vai ver que ele, se eu quiser um número que multiplicado 10 vezes por ele mesmo que dê 1, vai ser 1, né? 1 vezes 1 vezes 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Raiz quadrada de 36, que número que eu multiplico duas vezes dá 36? 6 vezes 6, 36, portanto, raiz quadrada, 6. Raiz quadrada de 400. Depois eu dou uma dica de como a gente resolve isso. Vocês poderiam ir direto para o 4. Ó. Raiz quadrada de 4, 2, né? Então, eu já sei que um dos números é 2. Como eu tenho dois zeros, é uma raiz quadrada, dividido por 2 vai dar um zero. Ou seja, 20 vezes 20, 400. Tá bom? Depois eu dou umas dicas de como a gente resolve mais tranquilo essa parte aqui de radiciação, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar uma expressão para vocês. Essa expressão eu vou deixar aqui, aí vocês vão estar fazendo. E amanhã, quando a gente voltar na aula, eu vou perguntando o resultado, vocês vão falando para mim, tá bom? Então, olha lá, raiz quadrada de 64, 8, de 144, 12, raiz cúbica de 125, 5, raiz cúbica de 27, 3, raiz de 121, raiz quadrada de 121, 11, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 36, 6, raiz quadrada de 420, tá bom? Então a gente tem os valores aí, espero que vocês tenham acertado aí bastante, né? Vamos ver se vocês acertaram. Bom, pessoal, eu vou estar fazendo aquilo que eu comentei com vocês, ó. Estou tirando aqui. Parabéns para quem acertou tudo. Quem tem dúvida, vai anotando aí para estar me chamando. A gente vai estar. Isso aqui nada mais é que uma revisão. A gente vai fazer assim. Ó. Essa parte de radiciação eu vou estar tirando daqui. Eu vou fazer assim, ó. Para amanhã a gente tem expressões, ó. Expressões numéricas. Eu vou fazendo isso aqui, ó.
Bom, eu vou deixar isso aqui pra gente estar fazendo. Amanhã, na outra aula, eu já inicio com essa parte de expressão, então a gente vai fazer sobre expressão. Lembrando que a gente já estudou isso aí, nada mais é que uma revisão. Lembrando a todos vocês que qualquer expressão a gente vai iniciar resolvendo radiciação e potenciação. Como não há aqui, eu não vou estar fazendo essas duas primeiras, né? Então, eu resolvo parênteses, colchetes e chaves, né? Então, essas são as regras. E dentro desses símbolos aí, eu tenho primeiro multiplicação e ou divisão, para depois fazer a adição e ou subtração. Então, a regra é, eu não posso fazer uma adição antes da multiplicação. E não posso resolver um colchetes antes de resolver o parênteses, né? Então, eu tenho que estar fazendo nesse processo, tá bom? Então, assim, ó, fica essa parte aqui para vocês, o pessoal pode copiar, vou estar encerrando a minha aula aqui, para a gente amanhã estar voltando com expressão. Eu espero que a gente tenha pelo menos recordado um pouquinho as aulas de matemática. A gente vai iniciar aí, já iniciamos, né, as aulas. Espero que o Ferrugem já deu para tirar um pouquinho aí o Ferrugem de estar ouvindo pro e de estar fazendo de uma forma mais assim participativa, né? Apesar que a gente não consegue se falar diretamente, mas vai dar tudo certo, tá bom? Façam isso para amanhã. Amanhã eu dou continuidade, já falo com vocês. Retirem a apostila de vocês, do segundo. Por favor, façam aquilo que eu falei. Eu acho que a gente só vai ter o que aprender são aulas. Vocês vão estar me ouvindo, eu vou estar falando. Anotem aí, tenham o caderno em dia. Façam as anotações, tirem dúvidas, tá bom? E participem aí. Eu agradeço a participação dos pais. Muito obrigado por ter, junto com os filhos, estar assistindo às aulas. Agradeço a todos, tá bom? E fica só aí pra gente, né? Então, pra amanhã é isso aí. E você sabe que pra gente sempre aí, ó. Saudades de vocês, tá? Meus queridos alunos, saudades. Sexto ano A. Beijão. Saudade de vocês, minha turma. Sexto ano B. É um prazer estar aí com vocês, tá bom? Então é isso aí, tá? Até amanhã e uma ótima aula aí pra vocês, tá bom?